E a graça e a paz a todos. Provérbios 22, capítulo 6, versículo 6 diz assim: Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará dele. Você precisa entender uma coisa: seus filhos precisam ser treinados por você. É sua responsabilidade. Eles são eternos. Eles vão ser eternos ou para o céu ou para o inferno. Mas depende da sua formação. É responsabilidade sua. Muitas pessoas falam que cuidam dos filhos, que treinam. Não, eu dou tudo, carinho, amor, atenção, pago as contas deles, educo na escola, levo para a escola, faço isso, faço aquilo outro, faço isso aqui. Menos dá o amor, porque o amor é a atenção, é o tempo gasto ensinando esse menino a ter algo, é, a ter princípios morais, princípios cristãos, né? E ele precisa aprender a palavra de Deus, ele precisa aprender a amar as escrituras sagradas. Você precisa treinar o seu filho lendo a Bíblia com ele, fazendo ele ler a Bíblia. A minha mãe costumava, quando eu tinha 7 anos de idade, fazer com que eu lesse a Bíblia 3 capítulos por dia. E aí o que é que acontece? Depois de um tempo, já não foi mais minha mãe que me pedia, mas ela me acompanhava. Ela queria saber se eu tinha, né, lido realmente aqueles 3 capítulos. Ela fazia algumas perguntas. Depois de um certo tempo, até ela mesma relaxou e deixou de me acompanhar. Mas aquilo ficou dentro do meu coração de tal forma que eu comecei a ler todos os dias. E ao ponto que hoje eu já li a Bíblia mais de 50 vezes. E hoje eu tenho 40 anos. Mas aos 18 anos eu já tinha lido a Bíblia mais de 10 vezes. Então eu sempre leio todos os dias. E há dias que eu sinto falta de ler a Bíblia. E o Espírito Santo me ministra e me ensina e começa a me mostrar coisas que eu já aprendi. Quando o Espírito Santo fala que ele vai nos guiar para ir para os reis, para as pessoas e pregar o Evangelho e falar, ele está dizendo que ele ele lembrará todas as palavras. Jesus falou que ele lembraria todas as palavras que ele nos deixou. Quando você treina o seu filho no caminho que ele deve andar, ele quando crescer ele não vai se desviar dele. Muitos pais têm perdido seus filhos justamente porque não têm acompanhado ele no caminho que deve andar. É no caminho, é você junto com ele, é você orando, é você lendo a Bíblia. Agora a pergunta que eu faço a você: você tem lido a Bíblia? Pastor, isso é muito sério. Ninguém tem lido a Bíblia em casa com seus filhos. Nem mesmo os pais têm orado, nem lido a Bíblia. Como é que vão exigir isso dos seus filhos? Esse aqui é o Totó, o cachorrinho do meu filho, né? E ele vai nos ajudar todas as vezes que o tema for sobre criança, ok? Beleza, Totó? Obrigadão aí. De nada. Obrigado pela oportunidade. Por favor, cuidem dos seus filhos. Pois é. O Totó, ele dorme com meu filho todos os dias. Ele tem esse carinho, né, por esse cachorrinho de pelúcia. E eu vou falar uma coisa para você. Nós precisamos acompanhar os gostos dos nossos filhos. Aquilo que eles têm como um sonho, como um desejo. Porque quando um pai e uma mãe se tornam amigo dos filhos, e principalmente como nós cristãos, começamos a acompanhar os nossos filhos com coisas boas, como leitura da palavra e oração, ensinando ele primeiro a orar o Pai Nosso, orar na hora do almoço, no jantar, no café da manhã, agradecer a Deus pela... ensinar a criança a ser grata a Deus, ensinar que Deus está presente. Outro dia o Davi falou, né, que orou e deixou um prato a mais na mesa e falou que Deus ficasse à vontade para se alimentar o quanto ele quisesse. Aquilo ali soou muito forte para mim, porque me ensinou que aquilo que eu tenho ensinado para ele tem dado resultado. Os filhos não vão procurar amigos errados, porque eles vão aprender na palavra de Deus que eles não podem se assentar na roda dos escarnecedores. Antes tem que ter o prazer na lei do Senhor e nela meditar dia e noite. Mas se nós não estamos fazendo como os pais, como é que nós podemos exigir algo dos nossos filhos? Se nós não temos um convívio de igreja, relacionamento com a congregação, como é que nossos filhos vão desejar viver com congregação? Se nós não temos compromisso também na obra do Senhor, ficamos apenas crentes esquentando o banco, o que é que nossos filhos vão desejar? Uma outra coisa que você precisa ensinar ao seu filho: a amar a obra do Senhor, a amar a igreja, a amar o serviço na casa do Senhor. Invistam neles enquanto crianças, para participarem dos eventos das crianças, participarem
dos eventos dos adolescentes, dos jovens. Acompanhe o seu filho até a idade adulta. Enquanto ele morar na sua casa, cuide dele, fiscalize o que ele vê, o que ele tem lido, o que ele tem visto, com quem ele tem andado. Seja amigo dos pais dos amigos dele, conheça quem ele está indo. Muito cuidado com o filho ficando na casa dos outros. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. É você, a responsabilidade é sua. Sabe qual é o problema? Que hoje muitos pais estão dizendo: eu faço tudo por ele, mas os filhos não ouvem conselhos. O filho só vai ouvir o conselho se você discipliná-lo. Na hora que ele não atender o seu conselho, você dá um castigo a ele. A Bíblia diz que Deus castiga aquele a quem ama, como um pai que quer o melhor para o seu filho. Quanto mais nós. Se Deus é o exemplo e nós o amamos e o seguimos, nós temos que cumprir isso na nossa casa. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus abateu a fé e é pior do que o infiel. Então você precisa cuidar dos seus. Ensine os seus filhos, doutrine eles, faça eles amarem a palavra de Deus e os caminhos do Senhor. Não deixe eles serem religiosos, faça eles serem igreja em casa. Aplique cultos domésticos, aplique reuniões. Se tem a célula, aplique alguma coisa para eles ver. Passe vídeos bíblicos de coisas. A internet hoje está cheia. Existe a APEC, a Aliança para a Evangelização de Crianças. Invista nisso para o conhecimento da criança, para que ela possa ter a parte dela, ela possa ter a célulazinha dela lá, trabalhando com Deus e conhecendo sobre Deus. No nosso caso, na nossa igreja, nós temos o Conhecendo Deus. Nós vamos ter o Conhecendo Kids, porque nós vamos trabalhar com as crianças para que elas possam ter a célula, elas possam gerar intimidade, ela ter momentos de lazer e criatividades com relação ao reino de Deus. Não abandone os seus filhos, não abra mão deles. A responsabilidade de quem eles serão no futuro é sua. Se seu filho hoje vive isolado dentro de um quarto, se o seu filho vive depressivo, se o seu filho é uma pessoa agressiva com relação às pessoas, com aquele espírito competitivo, egoísta, egocêntrico, é responsabilidade dos pais formar a criança. Até os 7 anos de idade você tem a oportunidade de formar a personalidade dele cristã, para que ele possa ter princípios e valores morais judaico-cristãos. Por quê? Porque isso é o que é a palavra de Deus. Se a criança tiver a palavra de Deus, ela vai dar frutos. Ela será como árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação certa, no tempo certo. Ele vai dar frutos e você vai ver o fruto. Jesus pagou pela nossa vida, ele viu o fruto penoso da sua obra, do seu trabalho na cruz do Calvário. E nós somos discípulos de Jesus e os nossos filhos são discípulos nossos. Fazei discípulos de todas as nações. Façam filhos, discípulos dos seus filhos também. Comece pela sua casa e depois espalhe pelo mundo, tanto aqui em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria. Comece pela sua casa. Ganhe os seus filhos para Jesus. E depois sai ganhando o mundo inteiro para Jesus. Há pastores que têm os filhos fora da igreja desviados. Há lideranças da igreja com filhos desviados, fora do convívio do evangelho, porque não ganharam os seus filhos para Jesus. Ganhe os seus filhos para Jesus. Ensine a eles que não é questão de denominação, é Jesus que eles têm que se apegar. Que os homens falham, que comece a mostrar para eles isso, que eles são pecadores e que precisam do sangue de Jesus. Ainda que como criança, o reino do céu já está garantido. Quando Jesus disse, deixai vir as minhas criancinhas, não as impeçais, ele está dizendo que você tem que ganhar o seu filho para ele, tem que deixar o seu filho ir até ele. Muitas pessoas erroneamente acham, não, mas as crianças já estão todas salvas. Sim, até uma certa idade, porque começa a ter noção do que é ruim, do que é bom, ela já está com a cabecinha pronta para Satanás atuar na vida dela e desviá-la já dali. Você tem que levar seu filho até Jesus. Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas. Entenda que essa mensagem, esse texto está dizendo para você levar a criança até Jesus, deixar que venha até ele para que ela conheça Jesus. Então ensina a criança no caminho. O caminho é Jesus. O caminho é a palavra de Deus. O caminho é a oração, a comunhão e o relacionamento com Deus. Não abandone os vossos filhos, porque os vossos filhos são herança bendita do Senhor. Entregue essa herança para o Senhor. Coloque diante dele, apresente seus filhos em oração, ore por eles, acompanhe eles, ensine eles a ter vida e vida com Deus e vida com abundância.
Mostre para eles a alegria do que é servir a Deus, mas mostre porque você também tem essa alegria, para que ele possa desfrutar da salvação, você ser responsável pela salvação dos seus filhos. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida, perder os seus filhos, não adianta de nada. Você ganhou um monte de gente, mas perdeu os seus próprios filhos. A Bíblia diz que aquele que não cuida da sua casa abateu a fé e é pior do que o infiel. Cuide dos seus filhos, ensine, treine, acompanhe, para que as crianças sejam pessoas de bem diante da sociedade e que elas possam ser os próximos evangelistas, os próximos pastores, as próximas autoridades. Não sonhe os sonhos dos seus filhos, sonhe os sonhos de Deus para os seus filhos. Se Deus tem um chamado num filho seu, fique feliz, porque a Bíblia diz que excelente obra deseja o que deseja a liderança, o episcopado, o chamado, pastorado, o bispado. Deixe os seus filhos serem o que Deus quer que eles sejam. Que Deus a todos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus a todos abençoe. Um bom dia. Graça e a paz.